I think it can be summed up in one word, but it's a Greek word, catharsis. Contar tu pueblo, contarás el universo. Eu acho que a gente tem que sonhar. E sonhar significa nós temos que fazer todo tipo de filme. Roteiro que se chama nesse momento Mãos de Cavalo, baseado num livro do mesmo nome. É um filme para o qual eu fui convidado como roteirista e diretor. Uma produtora do Rio Grande do Sul, a Mônica Schmidt, me chamou. Eu já trouxe um outro projeto para o laboratório em 2001, o meu filme O Jogo Subterrâneo, que passou por aqui. E depois eu fui consultor também, então eu já tive nas duas posições, né? Quer dizer, e agora eu estou de novo com um projeto em que eu estou trazendo como roteirista. O Roubo da Chácara do Céu é um roteiro que já tem, desde o primeiro tratamento, quase 4 anos. Quando você tem um projeto mais tempo, também aumentam suas dúvidas, né? Você já leu, já viu aquilo tantas vezes. E então, o que eu acredito assim, é diferente um projeto meu, que eu estou pensando ele estruturalmente ainda, com dúvidas, do que certos roteiros estão aqui que vão ser filmados imediatamente. No caso desse roteiro aqui, que veio para o laboratório, é um roteiro baseado num conto do meu pai, chama Frontal com Fanta. O roteiro já tá pronto. Provavelmente vai ser filmado em janeiro agora. As Boas Maneiras é o segundo longa que a gente vai fazer junto. A gente está escrevendo o roteiro junto e vai co-dirigir, depois do Trabalhar Cansa. E é um roteiro que ele está ainda num estágio inicial. Ele está no segundo tratamento, mas é a primeira versão que a gente considera que dá para discutir as ideias que originaram esse roteiro, a primeira versão apresentável dele. Eu estive aqui com o roteiro do meu filme Mutum em 2002, quer dizer, aqui no laboratório, né? Era em outro lugar. Eu acho que quando você vem para um laboratório, você vem porque você tem umas questões com o filme já. E você ter a oportunidade de mergulhar nelas com pessoas que vão ter um envolvimento diferente do teu, que estão vendo de um outro lugar. É muito importante sempre. A estrutura é muito interessante. O modo como se articula o laboratório me parece realmente muito bem pensado. Nós recebemos os roteiros antes, evidentemente, fazemos nossas leituras, as nossas análises, nossas considerações, imaginando que nós vamos, obviamente, tecer essas considerações aos roteiristas, que estão aqui também para nos ouvir, né? Mas antes disso, quando aqui chegamos, né, de manhã cedo, antes de irmos para as consultas individuais com os roteiristas, se faz uma reunião geral dos consultores entre si, só entre si, sem a presença dos roteiristas, com a coordenadora do grupo, né? São 2 grupos e cada grupo tem a coordenação de uma pessoa. Após isso, cada consultor tem um encontro de 2 horas individual com os roteiristas, um roteirista de cada vez, né? São 5 roteiros que nós lemos, nós temos, portanto, 5 encontros individuais. Né? Acho que os roteiros que estão aqui não são roteiros perfeitos, porque senão eles não precisariam estar participando de laboratório nenhum. Todos eles têm coisas para serem trabalhadas e todos têm um potencial muito grande para se tornarem grandes histórias. Tem desde trabalhos que precisam ser repensados nas suas premissas, há trabalhos necessitando apenas de alguns ajustes para chegarem a um resultado mais eficiente, mas ajustes importantes, assim, que o roteiro não pode ser considerado ainda completo, bom para filmar, sem esses ajustes final, porque a ideia é que o roteiro esteja absolutamente bom antes de se filmar, porque o menor investimento é no roteiro. Writers have been extremely open, as writers are. They're probably the most open people in the film business. They kind of have to be, because they're always getting notes. They're always receiving advice. But the advice here, because it's given by other writers, is very sympathetic and very understanding of what each individual writer is trying to do in their individual script. Sure, it's a little confusing at first, but it provokes thought. They're going to go home and they're going to think about that.
gee, so-and-so said, absolutely, I want to get to know this character better. And then the next person said, no, I don't want to know. I want to keep it a mystery. All right, there are 2 points of view here, 2 ways of making this movie. What is the way that I wanted to make it? What do I want to say? The first thing you must always do, I believe, in writing a script is you've got to know what kind of a movie you want to make and what you want to say. Can you tell me what your movie is about in 1 sentence? O roteirista tem ganhado importância nos últimos anos, né? Porque na medida que o cinema brasileiro vai se tornando mais profissional, se percebe a necessidade de ter uma pessoa que seja um profissional da escrita, porque a tradição, quer dizer, dos anos 60 do cinema de autor, né, criou a ideia de que o roteirista não era necessário, que o diretor poderia escrever os seus roteiros. Eu acho que o roteiro é absolutamente fundamental. E sempre foi, na verdade. Houve momentos em que na história do cinema, em que se menosprezou ideologicamente o roteiro, mas para mim eram sempre questões da boca para fora, assim, porque mesmo que você não escreva um roteiro, de que você decida fazer as coisas sem ter um roteiro, à medida que você está fazendo, você está mentalmente construindo um roteiro que pode ser bom ou ruim, como se fosse um roteiro escrito. Então, assim, não existe cinema sem roteiro. Montar é também estabelecer um roteiro. It's hard for me to tell you what makes an idea into a good screenplay. It depends on so many individual things. And individual writers and directors can be very different. Eu procuro ser muito, assim, fiel ao primeiro impulso que me levou a fazer esse filme. Então eu cuido desse impulso, assim, desse núcleo que me levou a fazer o filme de uma maneira, assim, eu prezo para que ele não se perca, porque é muito fácil ele se perder. E quando você perde esse núcleo, esse impulso, aquilo que te levou a fazer o filme, aí você perde o sentimento do filme. Yo lo que veo en común con los guiones que nos han tocado es que hay muchas que son sobre gente de acá, digamos, son sobre gente, sobre sentimientos, y son bastante emocionales. I think it is essential in drama to have catharsis, that there is a character or characters that you make a journey with. You make an emotional journey with. And that feeling of catharsis at the end of the journey is what is satisfying and appealing. We are storytellers. I know it's lovely to deck us up like Christmas trees with intellectual pretensions, and that's all very well and good. But basically, we are storytellers. And if we have a story that people can relate to, that resonates deep within their souls, they will go and see it, they will love it.